Semifinal do Mundial de Clubes, chega ao fim uma das trajetórias de uma das histórias mais bonitas desse Mundial, que está vestido e trajado de verde, branco e grená. O tricolor chega ao fim aí de sua campanha, uma campanha histórica dentro de um Mundial que por si só é histórico por ser o primeiro do formato. Tricolor que chega desacreditado, mas que faz uma bela campanha. Vamos falar mais disso, vamos falar mais do jogo, porém, começando por tudo lá do começo. A chegada do Fluminense à semifinal do Mundial de Clubes é um marco histórico, ponto, para a equipe das Laranjeiras, é um marco histórico, é uma chegada em um Mundial que o time chega desacreditado, e assim, desacreditado por ser um time que brigou contra o rebaixamento ano passado, ficou praticamente até a última rodada tentando se manter vivo, e é uma história que chega ao longo de algumas lastros de técnico deixados para trás, mas que são muito importantes na construção da história do time tricolor. A começar com o Fernando Diniz lá atrás, porque se esse time chega nos palcos que chegou hoje, é muito por causa do Fernando Diniz, do dinizismo, como ele transforma o clima do Fluminense, como ele transforma alguns jogadores, como até alguns jogadores se perderam de si próprios e se perderam aí no meio dessa estrada, como foi o caso do John Kennedy. É uma história também contada por um artilheiro argentino que sai de um dos grandes rivais do clube, chega para definir uma Libertadores e hoje estava presente não na sua melhor forma, mas estava ali em carne e osso. É uma história também contada por Mano Menezes, que tira o time do rebaixamento, que faz um milagre semelhante ali, quem sabe a gente pode pensar, ao time de Guerreiro de 2009. É uma história contada através de Thiago Silva, que foi treinado por esse mesmo Renato Gaúcho tempos atrás, que fez parte de um Fluminense que sofre uma grande decepção ao ser vice da Libertadores em 2008 e hoje estava presente para liderar uma equipe que vai ficar marcada na história do time das Laranjeiras. E é uma grande história, uma grande trajetória de Renato Gaúcho, que tem intimamente a sua relação ligada ao Fluminense, ligada ao tricolor, já era ligado ao tricolor gaúcho, passou pelo Flamengo também com títulos, mas o seu gol de barriga imortalizou a sua história, que foi só começando a partir daí no Fluminense, depois virou técnico, teve conquistas e hoje chega para levar o Fluminense entre os 4 maiores e os 4 melhores times do mundo nessa temporada. Vamos falar também de tudo isso que compôs essa história do Fluminense. Agora vamos adentrar um pouco ao jogo. Falar um pouco do jogo. O Fluminense chega para jogar com 3 zagueiros. Proposta essa que o Renato Gaúcho cunhou ao longo desse Mundial de Clubes. Era um Fluminense que começou muito bem contra o Borussia Dortmund, jogando na sua linha de 4, jogando ali com 4 atrás e pressionou. Era um jogo que merecia sorte maior. Contra o Sam, não gostei, particularmente não acho que foi uma grande atuação. E contra o Mamelodi, muito ruim. Uma fase de grupos meio ali instável, sem grandes certezas, mas quando chega no mata-mata, esse time se comprime, esse time se abraça. O próprio capitão Thiago Silva dá a ideia de jogar com uma linha de 3 zagueiros, o Renato Gaúcho apoia, espelha a Inter de Milão, tira as transições rápidas, as transições ofensivas do time italiano e consegue a vitória nas oitavas, consegue passar por um Al Hilal que também explora muito as costas do adversário, é um Al Hilal forte, um Al Hilal com a maior folha salarial fora Europa, com muito investimento, também segue a mesma estratégia do bloco médio, se protegendo das transições, consegue chegar até a semifinal. Na semifinal conta com alguns desfalques, conta aí o Freitas não pôde estar presente por suspensão, Martinelli também não. A história do Hércules é muito bonita dentro desse próprio Mundial, um garoto que chegou ainda tentando se adaptar à grandeza do Fluminense, né? Não falando que anteriormente o Fortaleza não é tão grande, mas assim, muda de lugar, muda de estado, são outros ares. Ele começa mal e se torna um dos heróis de um time que chega até a semifinal. O Fluminense bota de novo, confia na linha de 3 zagueiros, coloca dessa vez Thiago Santos, um cara que particularmente eu não confio bastante para fazer a composição, para tentar manter o esquema, para enfrentar um Chelsea forte, mas um favorito acessível, não é um time de primeiríssima prateleira, é um time que chega bem,
mas que não é imbatível nem nada do tipo. O Fluminense começa a partida nos seus moldes, porém o controle fica pelo lado londrino. O Chelsea é melhor no jogo, não tenho o que dizer, é melhor no jogo. Jogou a sua própria rotação. Achei que, em parte, faltou o Fluminense fechar espaço, principalmente no meio-campo, que foi regido por Caicedo, na minha opinião, o segundo melhor jogador do Chelsea, porque já falaremos do primeiro. É um Chelsea que dominou o meio-campo, que teve a saída de bola pouca pressionada, e conseguiu, a partir daí, ir construindo o seu jogo. O gol sai no primeiro tempo com um chutaço do personagem que a gente vai entrar aqui, que é o João Pedro. O João Pedro acerta um balaço, cria de xerém, e é aquilo, das leis que funcionam aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo. Se tem uma lei que você sabe que não vai falhar e que vai ser punido, é a lei do ex. E quis o destino que um cria de xerém lá de 2019 saia, vá pro Watford, vá pro Brighton e acabe parando no Chelsea. Ele que foi contratado durante o Mundial de Clubes, aparece para fazer um golaço na sua ex-equipe, não comemorou em sinal de respeito, mas o Fluminense não conseguia propor seu jogo, não conseguia causar muitas dificuldades até esse momento do gol. Acorda, tem seu grande momento, o Arias, que a gente vai falar mais ao final desse vídeo mais detalhadamente. Arias tem a grande chance do time, numa jogada muito bem trabalhada, num chute ao gol que passa do fraco Robert Sanchez, goleiro do Chelsea, e aí é parado por quem? Por Cuco Cucurella, o povo brasileiro, quiçá o povo mundial, tem ali um ranço com o Cucurella. O cara é o anti-carisma. Eu não consigo explicar exatamente porquê. Não sei se é pelo estilo de jogo que ele incomoda o atacante. Não sei. Mas é um excelente lateral. É um lateral muito seguro. Tira o gol do Arias. E depois tem a polêmica mão ali na bola dentro da área, que poderia ser um pênalti. O juiz interpreta como posição natural. Eu também achei que foi posição natural. Porém, talvez ali com uma sorte maior, esse lance poderia ter sido pênalti marcado e o Fluminense ter voltado na partida. Encerra o primeiro tempo, vamos para o segundo. A segunda etapa, o time começa rapidinho dos mesmos moldes, mas logo cedo o Renato Gaúcho tenta imprimir algo diferente, tenta fazer o que, não dizendo que o Renato Gaúcho errou, tá? Mas o que eu particularmente faria, que é não começar com o Thiago Santos e começar em moldes semelhantes ao que fez no jogo contra o Borussia Dortmund, que, na minha opinião, foi o melhor jogo do Fluminense nesse Mundial, por mais que as grandes conquistas fossem vir depois e fossem vir numa acertada formação com 3 zagueiros. O Fluminense volta, tenta fazer uma pressão maior na saída de bola, porém ainda não conseguiu ter o controle. Talvez ali a ausência do Martinelli também tenha pesado, é um time que não conseguiu ficar com a bola. Quem mais retia essa bola era o Arias. Que grande jogador que é o Arias. Ele, assim, para roubar a bola é muito difícil. Ele é baixinho, mas é muito forte. Bate na massa, ele é forte, ele é inteligente. Ele tem aquele giro dele que é muito difícil de pegar. E o Chelsea acha seu gol num contra-ataque. Um contra-ataque que o meio-campo do Fluminense falha em matar o frio Cole Palmer, que é craque, é muito bom jogador, muito inteligente, muito técnico. Ele vai trombando, dá pro Enzo Fernandes, que aí... O segredo do Chelsea, eu já tinha falado anteriormente, que é esse meio campo, essa trinca entre Caicedo, Palmer e Enzo. E se o Caicedo fez uma partida exemplar, espetacular, é numa jogada de Palmer e Enzo Fernandes, que é ativado João Pedro. E João Pedro, num 4-2, vai lá e fuzila o gol do goleiro Fábio. O João Pedro, que tem um número interessante contra o Fábio aí, de 4 jogos e 4 gols. Quem não lembra daquela bicicleta contra o Cruzeiro lá em 2019. Ele dá um balaço. A bola entra 2-0 e a partir daí o jogo meio que dá uma morrida. O Chelsea não consegue mais imprimir aquele ritmo porque não precisa. O Fluminense também não consegue dar uma resposta à altura. E aí a gente volta a falar do João Pedro, contar a história desse garoto. João Pedro, que sai muito jovem aí da base de Xerém, ele que estava no Fluminense desde os 10 anos e faz ali aquela trajetória de escada, degrau a degrau. Primeiro ele vai no Watford e ele já era muito bom no Watford. Depois ele vai pro Brighton e foi muito bem no Brighton. Ele não é um atacante estilo Pedro, estilo Cano, um 9 de área. Ele é um cara que pode trabalhar muito bem até como um falso 9 e até na linha de trás aí do centroavante. Ele faz muito bem esse papel. Quando ele era convocado pelo Brighton, ainda jogando pelo Brighton,
O torcedor brasileiro que não o via criticava muito como é que pode um jogador do Brighton estar na seleção brasileira. Aí quer dizer, põe a camisa do Chelsea e agora tem um aval? Ele não é esse jogador hoje que fez os 2 gols. Ele não é diferente do jogador do Brighton de algumas semanas atrás. Então a gente tem que parar de criticar o cara por onde ele joga e realmente vê-lo jogar antes de criticar. Não é porque ele não está no seu radar, não é porque você não vê ele todo dia, que você pode dizer se ele presta ou se não presta. A qualidade sempre esteve lá. E ele foi para fazer os 2 gols, como é dura a lei do ex. A entrevista dele pegou alguns torcedores do Fluminense meio chateados quando ele fala que não tem porquê de pedir desculpa, ele é pago pelo Chelsea, tem que fazer os gols. E assim, ele tá certo porque, infelizmente, essa é a roda do futebol. E aí, quando a gente fala de um time brasileiro, um time sul-americano, enfrentar um europeu e as dificuldades disso, e como não é vergonha você acabar perdendo para um time europeu, a gente vê que aí está o diferencial. Não é que temos jogadores ruins, não é que não consigamos pensar o jogo, não é que não tenhamos preparação, mas um garoto que, em condições normais, que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, seguiria uma linda carreira pelo seu time de coração, o Fluminense, ele chega e é comprado por 55 milhões de libras em meio a um campeonato para fazer gol no próprio time. A presença e a compra do João Pedro pelo Chelsea a fazer gol no Fluminense meio que explica o porquê que é tão difícil enfrentar o europeu. Infelizmente, a roda do mundo gira ali de onde eles deram uma explorada, né, para chegar nesse ponto em que chegaram. E aí, a gente também vai para outra reflexão. O Fluminense foi muito bem no Mundial, ele não precisa se arrepender, o que poderia ter feito. Talvez um jogo melhor, porque realmente o Chelsea era até acessível, mas realmente seria muito difícil. E aí o João Pedro, que sai das férias, vai para decidir. E a gente também não precisa se prender a um eurocentrismo que eles mesmos já praticam na gente, de achar que o Chelsea tem que ser o parâmetro para dizer que o futebol brasileiro está melhorando, que esse Mundial não serviu de nada, porque na final continua tendo 2 europeus. Não é assim, não tem nada disso. Acho que o Brasil sai maior, o Fluminense como instituição sai maior, o Brasil, os clubes brasileiros, a Liga Brasileira sai maior depois desse Mundial. E esse Mundial foi bom para dar uma autoestima a nós mesmos. Não para ter que provar pro europeu do Chelsea, para ter que provar para técnico X ou Y da Europa que o Brasil é capaz de jogar um bom futebol. Não é para isso que a gente estava no Mundial, não é para isso que serviu toda a nossa caminhada, é para trazer para nossa América do Sul, para nós brasileiros, a autoestima de nós mesmos, não precisar ter que esperar um aval de algum jogador europeu, de um Chelsea, de um Bayern, porque não é para isso que a gente tá. E é muito louco, né? Como a gente reclama desse eurocentrismo, mas muitas vezes a gente tem um quê de vira-latismo, de ter que esperar e falar, olha, só porque ganhou do Chelsea, agora esse time presta. Ou então, só vai prestar o futebol brasileiro quando ele chegar e ganhar dos europeus. Não é assim, a roda não vira dessa maneira. Acho que as boas atuações serviram muito mais para nos dar essa autoestima do que propriamente para ter que provar para algum gringo que o Mundial importa, ou que eles liguem pra gente. Porque eles não precisam ligar pra gente, a gente que tem que prestar atenção no nosso futebol, que tá aí rodeado de craques, a gente é um celeiro de formar craques, a gente tem uma paixão incomparável pelo jogo, torcendo na nossa cultura, do nosso jeito, e acho que esse Mundial serve para nos elevar como brasileiro, como telespectador, como amantes do jogo, para prestar atenção que a bola não fala italiano, não fala um inglês de londrino, ela fala todas as línguas do mundo, e aqui ela fala o nosso português, e tem um quê diferente nisso. E agora também, para finalizar, falar de John Arias, né? John Arias, que foi uma das grandes histórias desse Mundial, foi o melhor jogador atuando em algum clube brasileiro, e assim, fez um bom jogo contra o Chelsea, não um jogo espetacular, mas toda a bola que chegou nele gerou algo, ele conseguiu prender, ele conseguiu evitar, ele é um cara realmente de outra prateleira, e achei muito legal o jeito que ele tratou o próprio Fluminense na entrevista coletiva. Ele chora, ele queria muito ganhar esse Mundial, ele pede desculpa ao torcedor, mesmo que ele não tenha que se desculpar de nada, porque entregou tudo a mais que ele tinha. Então essa relação é muito importante. Você pode reclamar do choro, como alguns aí reclamam de quando o jogador chora, né?
falam muito do Thiago Silva, inclusive eu tô de PSG para homenagear aí os 3 times que o Thiago Silva é ídolo. O povo reclama de sentir emoção, mas o futebol sem emoção, ele é o quê, afinal das contas? Então, palmas pro John Arias, não só pela honesta entrevista no final do jogo, mas também por todo o seu trajeto. E aí o torcedor do tricolor, né, das Laranjeiras, fica rezando para que ele não seja tirado e arrancado, para que não tenha mais um europeu que tire um talento sul-americano do nosso time, um talento que vem aí entregando demais. Fala também de Thiago Silva, já falei anteriormente, mas ele é um cara, uma liderança, um capitão. Como joga, não me surpreenderia coisa nenhuma se o Thiago Silva acabasse na seleção do torneio. Ele foi ovacionado pela torcida do Chelsea, ovacionado pelos jogadores do Chelsea, trocou camisa com o Chalobah, zagueiro que ele mesmo jogou ao lado anos atrás com o Chelsea, fez uma boa partida, ele é diferente, e jogadores diferentes assim, com a experiência dele, não me surpreenderia caso o Ancelotti resolva convocá-lo, tá? Ele é um cara, assim, muito importante, e a galera dá uma subestimada nele por causa da história do choro, por não ter ganho uma Copa, e assim, não querendo ser rude ao torcedor do PSG, mas também por tanto tempo gasto na Ligue 1, sendo quase que um dos ídolos máximos do clube francês. Também falar de Fábio, 44 anos aí, quase 45, jogando muita bola, sendo um poço de segurança desse Fluminense, salvando ainda, fazendo seus milagres, mesmo com uma idade mais avançada. Ele que durante o torneio se tornou o goleiro com mais jogos sem levar gol. Então, assim, absurdo também do Fábio, torcedor do Fluminense, que colaborou, que compareceu. E o futebol brasileiro sai um pouco maior, um pouco não, acho que sai bastante maior desse Mundial. Acredito que os 4 times que voltaram, por mais que tenham perdido, tem um quê de orgulho muito grande, e isso é importante, você se reconhecer a partir do seu time. Acho que também serviu para isso no Mundial. O Fluminense não chega na final, mas chegou onde nem o próprio torcedor do Fluminense imaginou chegar. É isso, fica aí, teremos uma final sem brasileiros, teremos Chelsea, e aí tem que ver o que vai dar do confronto entre PSG e Real Madrid. Fechando aí, torcedor do Fluminense triste pela eliminação, orgulhoso pelo time, e o torcedor brasileiro tem que se orgulhar desse Mundial feito. Esperamos que num próximo Mundial a gente consiga fazer ainda melhor e que sigamos evoluindo e mostrando ao mundo que o futebol não fala só um latim europeizado, mas ele fala muito português e tem a ginga do nosso Brasil. Valeu, é isso. Infelizmente aí, pro torcedor brasileiro, Fluminense 0, Chelsea 2.